Continuando aqui, reta final então, né? Temos todos os lançamentos do livro diário e agora a gente quer fazer esses lançamentos, passar esses lançamentos para o livro Razão, os razonetes. Então eu abri aqui uma outra planilha para que eu faça os razonetes e aí eu deixo essa dica para vocês. Se vocês forem fazer os razonetes em uma folha de papel ou no computador, separe a folha em 3 partes, assim como a gente tem um plano de contas separado em 3 partes, com contas de ativo, contas de passivo e contas de resultado. Eu vou fazer aqui o livro Razão, as contas de ativo nessa primeira coluna, as contas de passivo nessa segunda e as de resultado na última, para que depois fique mais fácil, eu não precise ficar procurando as contas de resultado no meio das contas patrimoniais. Isso vai ajudar bastante. Pois vamos lá então. O lançamento 0, que foi pela subscrição e integralização de capital social, eu já tinha feito ali com razão antes, mas foi lá no PowerPoint. Aqui no Excel eu vou fazer de novo. A subscrição do capital, eu debitei capital social a integralizar do patrimônio líquido e creditei capital social subscrito. Então eu tenho aqui a conta capital social a integralizar, eu vou debitar ela R$ 70.000. E capital subscrito eu vou creditar R$ 70.000. Eu vou colocar aqui ao lado o número do lançamento para eu poder me localizar no futuro. Veja só, esse lançamento no livro diário virou esses 2 lançamentos no livro Razão. Agora tem a integralização. Na integralização eu debitei caixa, que é do ativo circulante, então eu vou aqui debitar o caixa em R$ 10.000. Eu vou debitar o banco R$ 15.000 e vou debitar também máquinas e equipamentos que está no ativo não circulante. Eu deixei máquinas e equipamentos aqui para baixo. R$ 30.000. Móveis e utensílios, também do ativo não circulante, R$ 15.000. Esse continua sendo o lançamento 0, por isso eu vou colocar aqui a sigla. E eu creditei capital social a integralizar R$ 70.000. Lançamento 0. Veja, o nome da conta está em cima do razonete, os saldos lançados a débito ou os saldos lançados a crédito e aqui o número do lançamento para eu poder me localizar. Vou fazer para o próximo lançamento. Lançamento 4 do diário. Contratação de serviços de publicidade. Eu debitei despesa antecipada com publicidade no ativo circulante. Vamos ver aqui se temos a conta. Despesa antecipada de publicidade não temos. Eu vou copiar esse razonete e inserir células copiadas, deslocando as outras para baixo. Aí eu consegui abrir um novo razonete aqui, que é para a conta despesa antecipada com publicidade. Debito despesa antecipada com publicidade, R$ 800. Acredito despesa com publicidade lá nas contas de resultado. Então vem aqui no grupo das contas de resultado. Vou colocar aqui a primeira despesa com publicidade. R$ 400 a crédito. Melhor, R$ 400 a débito. Eu vou creditar caixa, um ativo circulante. Então está aqui, R$ 1.200 creditado no caixa. Esse lançamento foi o número 4.
Então eu coloco 4 aqui para eu não me perder. E vamos para os próximos. Compra à vista de embalagens para sorvete. Debita estoque de embalagens, credita caixa. Estoque de embalagens está aqui, eu vou debitá-lo. O valor R$2.000. Lançamento 5. E credito caixa R$2.000. Também lançamento 5. Mais um. Compra à vista de materiais de limpeza. Pagamento em dinheiro. Eu vou debitar estoque de materiais de limpeza e acreditar caixa. Então eu venho aqui no meu estoque de materiais de limpeza e debito. Lançamento 6. Eu vou no caixa e credito R$3.000, também é o lançamento 6. E aqui está feito o próximo lançamento. Acredito que com esses 4 lançamentos que eu fiz de exemplo, vocês entenderam a lógica. Quando a conta for de ativo circulante ou de qualquer ativo, eu vou procurar ela nessas colunas. Quando a conta for de passivo ou patrimônio líquido, nessas colunas. E quando a conta for de resultado, nessas colunas aqui. Eu vou fazer todas as outras e a gente volta para conversar daqui a pouquinho. Agora sim, eu concluí os lançamentos no livro Razão. Estão aqui todos os razonetes com seus valores. Lembrando aqui o nome da conta, os saldos a débito e os saldos a crédito, conforme os lançamentos. E aqui estão os números dos lançamentos, né? À direita e à esquerda, respectivamente. Depois que eu tenho todos os razonetes com seus valores, eu vou somar os saldos. Como é que eu somo o saldo? Eu vou somar o total, aqui do lado do débito, o total do lado do crédito, e eu vou ver qual é maior. Nesse caso da conta caixa, o maior é o lado do débito. Ficou R$8.100 maior do que o crédito. Então ele ficou com saldo devedor. Conta bancos, a mesma coisa. Ficou com 22.000 saldo devedor. E aqui nas contas de resultado, a receita de vendas ficou com 7.050 saldo credor. O custo das mercadorias vendidas, 3.140 saldo devedor. E nas contas de passivo, isso mesmo, salários a pagar, R$1.200 saldo credor, lá do lançamento 19. Então vocês entenderam como foi feito esse resumo de todos os razonetes? Para que servem os razonetes? Agora que eu conheço o saldo de cada conta, eu vou organizar todas essas contas em um balancete de verificação. Eu já deixei pronto o balancete de verificação e está assim esse balancete. Eu tenho uma coluna aqui com o nome da conta, uma coluna com o saldo devedor e uma coluna com o saldo credor. Todas as contas, todos os razonetes que eu tinha lá atrás, eu trouxe para cá. Eu trouxe na seguinte ordem. Primeiro as contas de ativo. Tá? Então até aqui, em máquinas e equipamentos, nós temos só contas do ativo. Móveis e utensílios, aliás. Só contas do ativo. Depois as contas do passivo e também do patrimônio líquido. Tenho salários a pagar, fornecedores a pagar, empréstimos, capital social subscrito. E por fim, as contas de resultado, receitas, custos e despesas. Todas elas estão aqui. Se a conta tinha saldo devedor, eu coloco o valor dela aqui no saldo devedor. Se a conta tinha saldo credor, eu coloco o valor dela aqui no saldo credor. Depois que eu organizei todas, eu tenho que conferir se existe equilíbrio entre os patrimônios. E aqui eu notei que realmente está em equilíbrio. Quer dizer que o método das partidas dobradas foi obedecido e que os saldos a débito e a crédito estão corretos.
O balancete de verificação serve para isso. Eu já vou aproveitar que o balancete de verificação está aqui e vou fazer a apuração do exercício. Vocês estão vendo aqui do lado, né? Eu vou arrastar o vídeo aqui para vocês entenderem melhor. Essa apuração do exercício está dizendo aqui mesmo, é uma apuração improvisada. Eu não ensinei para vocês ainda a usarem a conta ARI, apuração de resultado do exercício. Alguns já aprenderam, né, em outras disciplinas, mas ainda não comigo. Por isso eu vou ensinar dessa maneira improvisada. Como que eu apuro o resultado do exercício? O resultado é esse aqui, ó. Uma empresa no final de um mês ou no final de um ano, ela só vai ter dois resultados. Ou ela teve lucro ou ela teve prejuízo. Como é que eu sei o resultado? Eu tenho que somar todas as minhas receitas. No caso, essa empresa teve receitas de vendas. E das receitas eu vou diminuir os custos e eu vou diminuir as despesas. Então, eu tive o custo com mercadoria vendida, despesa com salário, despesa com aluguel, despesa com publicidade, com brindes, com embalagens, com produtos de limpeza. O Excel mesmo fez a soma para mim. Eu cheguei a um valor de 990 negativo. Quer dizer que nesse mês, essa sorveteria teve 990 de prejuízo. Mas não se desespera, não vai querer fechar a sorveteria ainda não. Porque no Brasil é assim mesmo. Quando você abre uma empresa, você tem que estar preparado para trabalhar 2, 3, 4 meses tomando prejuízo. Aí depois você consegue aumentar o volume de vendas, consegue adquirir clientela, pagar algumas dívidas, né? E a empresa pode ter lucro. Tem que ter administração por conta disso mesmo. Então, 990 de prejuízo é um resultado que pode acontecer, tá bem? Com essa apuração improvisada do exercício, a gente vai organizar essas contas para fazer uma demonstração contábil, que é a demonstração de resultado do exercício. Eu vou mostrar para vocês agora como está a demonstração de resultado do exercício. Aqui está a demonstração de resultado do exercício, chamada também de DRE. Vou inclusive escrever aqui, né? DRE, demonstração de resultado do exercício. A demonstração de resultado do exercício, ela apresenta de forma organizada e padronizada qual foi o resultado que a empresa obteve, se foi lucro ou prejuízo. Nesse caso, a gente já viu que foi R$ 990 de prejuízo. Como que a DRE está organizada? Em primeiro lugar, são somadas todas as receitas da empresa. Ela teve R$ 7.050 de receita. Então, que foi uma receita de vendas. A receita bruta de vendas é a primeira linha. Se a empresa tivesse feito alguma devolução, ia estar como dedução da receita. Não teve nenhuma devolução, então o valor aqui é zero. A receita bruta menos as devoluções vai gerar a receita líquida. Nesse caso, como não teve devoluções, é o mesmo valor da receita bruta. Da receita líquida, a gente vai diminuir o custo da mercadoria vendida. A gente apurou lá o custo da mercadoria vendida como sendo R$ 3.140. E a gente chega no lucro bruto. Esse lucro bruto aqui, 3.910, é justamente o lucro que a empresa tem com a venda de mercadorias. Não quer dizer que ela já está lucrando, porque ela ainda tem as suas despesas operacionais, que é a próxima linha. As despesas operacionais são 4.900. Então aqui a gente se lembra o que são. São salários, são produtos de limpeza, o aluguel em si, né? Bastante coisa está envolvido nessas despesas operacionais. E aí eu tenho o chamado lucro operacional, que eu escrevi aqui, lucro antes do imposto de renda. Porque o lucro operacional ele ainda está incluído o valor de impostos. A gente sabe que no Brasil todas as empresas precisam pagar o imposto de renda, né? Independente se a empresa é pequena, se é grande, com exceção aí dos MEIs, eles pagam uma taxa e o imposto de renda já está incluído. Mas aí eu tenho o imposto de renda para ser calculado. Nesse caso, a empresa teve prejuízo. O imposto de renda é o imposto sobre o lucro. Se ela não teve lucro, ela não vai pagar imposto de renda, tá? Então a gente colocou aqui o imposto de renda como zero e o lucro ou prejuízo dela foi R$ 990
de prejuízo nesse caso. Com esse lucro ou prejuízo, a gente vai usar a informação para fechar o balanço patrimonial. Agora eu vou mostrar para vocês como fica o balanço patrimonial. Aqui está o balanço patrimonial já organizado. Nós pegamos as contas que estavam no balancete de verificação, todas as contas patrimoniais. Lembra aqui do balancete de verificação? Então foram daqui que nós tiramos as contas patrimoniais e organizamos ela no balanço patrimonial. Temos as contas de ativo e as contas de passivo. Apareceu aqui o prejuízo do exercício de R$ 990, tá? Na TDE de vocês também podem colocar aqui o lucro. Então vocês colocam aqui o lucro ou prejuízo, que senão os valores não entram em acordo. E a conta juros a transcorrer, é importante lembrar uma coisa que eu já disse para vocês. Ela é uma conta redutora, tá bem? Os empréstimos a pagar valem 2.000, mas os juros a transcorrer está aqui para diminuir 2.000 desse empréstimos a pagar, que são justamente os juros que ainda vão acontecer. Dessa forma, né, 12.000 menos 2 vai dar o mesmo valor daquele empréstimo que caiu na conta corrente do banco. O balanço patrimonial tem um ativo de 85.210 e um passivo de 85.210. Então, nós temos aí o balanço fechado. Parabéns pra gente. Esse, então, é o modelo para vocês tanto estudarem para a prova, como estudarem para a TDE. Na prova não vai cair uma atividade tão longa e extensiva quanto essa, né? Vocês vão ter apenas 7 fatos contábeis. Vai ser mais simples. Mas a lógica é a mesma. A gente tem que iniciar fazendo os lançamentos no diário, o débito e o crédito. Depois nós temos que transformar isso em razonetes. Depois nós vamos elaborar o balancete de verificação para saber o saldo das contas. E com o balancete de verificação, nós montamos uma DRE e um balanço patrimonial. Essa é a prática contábil, né? A gente faz os lançamentos e depois, com os saldos das contas, nós elaboramos as demonstrações contábeis. Então, muito obrigado por vocês terem tido a paciência de assistir esses vídeos e qualquer dúvida a gente conversa futuramente. Um abraço.